Bem-vindo ao canal mais delícia do YouTube, bem-vindo ao Tarotzinho. Hoje a gente vai estar falando sobre o que o teu superior quer te dizer com relação a tudo que aconteceu em 2025 para você começar 2026 com a corda toda disponível para poder realizar todos os seus projetos e tudo o que você precisa perceber que você ainda não está percebendo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Carol Roduí, trabalho com reprogramação mental e também com mães atípicas, trazendo consciência para apoiar aí na evolução dos pequenos. A gente aqui e lá na rede vizinha, no @Carol Roduí, tem um monte de informação sobre expansão de consciência e o objetivo aqui é falar com a energia dos pretos velhos que nos banham aqui com a sua luz e as suas ervas para trazer a simplicidade e a alegria de viver de forma abundante em todos os níveis. Então, vamos começar com o baralho dos pretos velhos. Vovó, agradecendo os mentores, mestres e guias que nos guiam nesse trabalho de luz e amor, que me conceda a melhor fala para todas as pessoas que chegarem aqui, para que traga clareza, simplicidade e alegria na nossa mensagem. O que aconteceu com o grupo que está assistindo esse vídeo em 2025 que trouxe alguns desafios? Bom, passamos por um ciclo de encerramento bem importante. E esse encerramento, ele tem muito a ver com a necessidade de superar as questões de amor próprio para trazer maturidade, né? Então, em algum nível, você estava precisando aí se acolher. Eu vejo esse urso não como um desafio, mas como o feminino, sabe aquela necessidade de nutrição? Então, às vezes, a gente fica na energia e esquece de nos nutrir. E esse processo trouxe um grande desafio, né? A montanha, ela é um processo necessário para que a gente possa evoluir e coletar coisas novas, né? Quando a gente consegue, de certa forma, entender para que essa montanha estava ali, a gente começa a se permitir a receber coisas novas, a receber dos relacionamentos, a receber das amizades, a ter mais leveza no caminhar, entender quem deve ficar e quem deve partir da nossa energia, quem se sintoniza com a gente. E quando a gente está nesse lugar, a gente pode realmente coletar a simplicidade e a maturidade de a gente ser quem a gente quer ser. Então, esse processo de 2025 trouxe isso, essa mudança de auto-olhar e também de olhar com as pessoas, a família, as pessoas que a gente ama, as amizades, para entender esse processo como um processo de transformação. O que eu precisava nutrir mais nas minhas relações e o que a gente teve que ressignificar, o que a gente teve que aprender a dar e receber nas relações para trazer mais harmonia. Então, vovó, me fala, para 2026, o que a gente precisa observar com clareza, ter clareza em 2026 com relação a isso que aconteceu em 2025? O que a gente precisa ter clareza? Encerramos com o sol, fundo do deck. Clareza, brilho pessoal, sucesso, você em destaque, você sendo a sua melhor versão, a versão mais autêntica com você. E é um momento
de muita sorte. Muita sorte. Mas a questão aqui é que você ainda está passando por curas. Pelo menos agora, até o final de 2025 e o início do ano astrológico. Ainda a gente vai estar passando por uma finalização de curas e também necessidade de fazer alguns cortes, às vezes na saúde, às vezes ainda tem alguma coisa que está ali pendurada que precisa ser vista, tá? Então, não te prende nesse lugar sem fazer um movimento. Você não pode ficar preso com isso aqui, porque se não fizer o corte, isso pode virar um desafio no ano que vem, que é o ano de Marte, que é um ano que tem a ver com o corpo, que tem a ver com semear os teus projetos. Então, se você acabar ficando presa nesse processo aqui e não fazer a cura necessária, não olhar para os pontos que você precisa olhar, você pode ficar aí um pouco preso nessas situações. Então, agora a gente vai usar o oráculo da benzedeira. Vovó, quais são as coisas que estão vindo em 2026 para o grupo que está aqui comigo? Para trazer clareza, para trazer abertura? O que precisa ser visto, vó? Aí, ó, gente, transformação, novo ciclo se abrindo. Ali, me chama muita atenção aqui nesse desenho, é que tem parece uma asa de borboleta aqui desse lado, né? Ali, ó, ela tá se abrindo. Me chama muito a atenção essa parte aqui, nesse momento. E é muito isso, a gente permitir abrir as asas, a gente permitir ir em direção aos nossos sonhos, entender que às vezes a gente está com um caminho muito reto na cabeça. A gente quer de uma forma muito rígida as coisas. A gente acredita que a gente sabe para onde a gente quer ir. Só que, às vezes, aquele caminho que a gente quer, a gente está botando tanta força que fica pesado. E o desvio pode ser uma coisa boa. Porque precisa voltar a ter alegria para fazer as coisas, sabe? Então, foca também no que te traz alegria, não só no que você tem para ser transformado, né? Olha aqui, ó, a carta que veio. Essa era do fundo. Aqui a necessidade de ser grato pelas pequenas coisas, pela tua vida, de olhar o copo meio cheio da tua vida, de ver o quanto você já conquistou, o quanto você já tem, o quanto você curou, o quanto você mudou, em vez de ficar focando no pequeno que está faltando. Porque isso faz com que você consiga persistir nas tuas coisas. A persistência é a energia de Marte. É continuar caminhando, é ir em direção aos teus objetivos, porque o ano que vem é o ano de plantio. Então não é o ano de tudo explodir ao mesmo tempo, mas é um ano desafiador porque pode trazer muita guerra emocional, muita dificuldade para a gente digerir as coisas, mas é preciso ter persistência e firmeza. E a persistência é amiga da paciência. Sabe, quando tu planta a semente e vai lá regar e ela ainda não saiu da terra, é mais ou menos isso. Porque a gente vai trabalhar com o arcano 1 e o arcano 10 ano que vem, porque 2026 se somar dá 10 e se somar de novo dá 1, né? Então a gente vai trabalhar com esses dois arcanos, que é o arcano do carro, que fala de movimento, de fazer, de colocar em prática. E o arcano 1 é o mago, é o que cria com a mente, é o que usa a sua própria magia para manifestar o que quer. Então, a gente vai estar muito nessa energia. Mas a firmeza que fala aqui é ser grato e olhar com pensamento positivo, porque a firmeza é mais aqui do que só fazer.
É ser grato pelo plantio, é ser grato por botar a sementinha na terra e regar. E aí a coisa começa a mudar de figura. Então agora a gente vai com o Osho para a gente entender o que tem aqui. Quais são os desafios para 2026 do pessoal que está aqui? O que a gente precisa observar como desafio? Ó, já caiu vários aqui. Perfeito. Essa carta fala muito sobre essa questão, né? De a gente experienciar as coisas. A gente está mais preocupado com o que a gente está... Não preocupado, mas mais sentindo o que eu estou fazendo agora com amor, do que preocupado no resultado que isso vai dar. É olhar o que de melhor eu posso fazer agora, entregar agora, estar nesse lugar de entrega, perceber dessa forma o experienciar. Porque quando tu vai para esse lugar, fica mais fácil de você conseguir não julgar tanto o teu caminho, mas entender que tu fez uma coisa e aí você vai avaliar essa pequena coisa que foi feita, vai fazer uma outra pequena coisa e o caminho vai se desenhando. Você não pode ter um caminho totalmente reto, você sabe onde você quer chegar, mas se você colocar isso num nível de rigidez, você vai cair nas armadilhas de Marte. Ano que vem, ele vai pedir de nós a firmeza, sim, mas ele tem um quê de guerra. Então, a rigidez, ela causa guerra, né? Então, assim, a gente não quer guerra na nossa vida, na nossa mente. Então, a flexibilidade, a persistência, obviamente, a flexibilidade são essenciais. E aí, o que é o desafio, né? Eu perguntei do desafio. A gente aproveitar a experiência, né? Curtir a existência. Olha ali, ela está em cima da folha, simplesmente recebendo, observando, sentindo. E isso é um desafio por quê? Porque para isso você vai precisar olhar para dentro e vai precisar matar dentro desse teu vazio interno essa voz do ego que vai tentar te controlar, que vai tentar te observar, que vai tentar te atazanar a cabeça. Sabe? A tinhosa que fica ali. Não deixa a tinhosa te pegar. Porque quando a gente percebe isso dessa forma, fica muito mais fácil de a gente sair com intensidade para fazer o movimento certo. Não quer dizer que você não tenha que fazer, né? Nesse caso, a energia ela vem muito para mim como um direcionamento, né? Eu enxergo aqui nesse momento, eu enxergo essa seta, assim, como assim, eu tenho a direção, eu sei para onde eu estou indo, mas onde é que você pega a direção? Aqui, ó. Sabe? No silêncio, você vai ter a direção certa para agir. Só que se você não centrar a tua energia e levar as coisas com flexibilidade, com gratidão, você tende a não, ó, olha aqui, ó, olha a outra carta que sai, ó. Direcionamento, ó. Essa que fala de direcionamento e aqui vai falar sobre o quê? De possibilidades. Você vai conseguir ter uma análise melhor de quais são as possibilidades para você agir. E não quer dizer que seja uma coisa só. Pode ser que sejam várias coisas ao mesmo tempo. Que você tenha isso de ser várias coisas. De não ser uma coisa só que você vai fazer, você ter vários projetos. Mas para isso você tem que estar centrada para entender a direção correta para cada momento de realização dessas tarefas. E ser grata pelo que você está conseguindo fazer. Para isso é aquilo, né? Que a gente trabalhou
2025 é estar bem com a gente, é ver a nossa luz, é não cair na dependência emocional do que os outros vão pensar e sentir, é fazer as coisas do nosso jeito e aceitar o nosso jeito como uma coisa boa, porque o que acontece? Quando você tá bem com você tá cagando pra quem que vai fazer as coisas pra você, entendeu? Não tá nem aí, não tá nem aí. Porque quando você tá bem com o que você tá fazendo, se vier uma crítica, ela não vai te derrubar. Tu não vai tomar aquilo para ti como tua verdade. Por quê? Porque tu acredita no que tu tá fazendo com confiança. Confiança, autoconfiança de se jogar no teu caminho, entender, né, que ele é feito nessa energia rosa aqui, ó, que é fluir com uma mente amorosa, confiando na tua intuição, né, na tua comunicação. Intuição e comunicação é azul, mentalidade leve, comunicação boa. E aqui, amor, rosa, amorosidade, afetividade, generosidade, compaixão, né? Nossa mãe Poninho. Então, essa energia aqui é necessária para que você consiga navegar de uma forma mais simples e rápida no teu processo, para que você atinja melhor os teus objetivos em 2026. Então agora eu vou tirar desse oráculo aqui que eu vejo você, que é da Fabi Fortunato, maravilhosa taróloga também, se eu não me engano é Astrologia, sim? Acho que é esse o nome da Fabi, do canal, e eu adorei esse oráculo. Vamos ver como é que que ele vai dizer para nós sobre tudo aqui, pra gente encerrar com essa mensagem maravilhosa. Ó, se você tem sentido a sua energia baixa, precisa dar atenção à raiz do problema. Repare se você tem se empenhado muito com as coisas que não são seus interesses, ou se são conflitos de outras pessoas e você está pegando tudo para si. Solte os fardos que não são seus e foque apenas aquilo que precisa deste momento. Não seja ansioso, deixe para amanhã os problemas de amanhã e se preocupe com os desafios que você tem hoje. Gente, muito perfeito, né? Se a gente parar para analisar tudo que a gente falou aqui, é justamente, né, um passo de cada vez. É entender o que eu posso focar agora, é centrar na minha energia, fazer isso, não pegar a responsabilidade que não é nossa para nós, não pegar os miquinhos dos outros e botar no nosso ombrinho, né? E deixar a coisa fluir cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, segue a Mana aqui, Hyper, faz todos os paranauê aí do YouTube pra gente crescer cada vez mais. E se você tem interesse no meu trabalho, segue lá na Rede Vizinha, porque lá a gente divulga os tratamentos e todas as coisas que tem aí para você entrar aí conosco para 2026 na força dos pretos. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.